Galera, boa tarde. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer a respeito de como a gente vai utilizar o Packet Tracer em nossa disciplina, tá? Então, se você não é meu aluno, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo porque você segue o canal, esse é um vídeo que eu vou mostrar como o Packet Tracer funciona, o que é o Packet Tracer, qual que é a proposta dele, qual versão que eu estou utilizando, o que eu vou usar nos meus laboratórios e o que você deve instalar na tua casa, tá? O Packet Tracer ele é um simulador da Cisco, tá? Para ambiente de estudos de estrutura de redes de computadores. A versão que eu uso em sala de aula é antiga, mas é a mais leve e é que funciona redonda lá nos laboratórios. É a versão Packet Tracer Student. Ela está na versão 6.2. Eu disponibilizo essa versão para vocês baixarem. É importante que vocês façam os laboratórios nessa versão, porque facilita para mim aqui para abrir e corrigir, tá? Então, o Packet Tracer, como eu disse, é um ambiente de simulação. Ele funciona basicamente como aqueles joguinhos lá onde eu clico e arrasto as coisas para o cenário, tá? Então, no nosso Packet Tracer, os recursos que nós vamos utilizar estão aqui no canto inferior esquerdo, tá? Então, eu tenho os meus roteadores, tá? Eu tenho os meus switches. Vou mostrar só o que a gente usa, tá? Existem outros recursos, mas eu vou mostrar só o que a gente usa. Então, eu tenho os roteadores, tenho os switches, tenho minhas conexões, tá? E tenho os meus dispositivos finais. Então, se você chegou a essa altura do meu curso lá, que eu faço com vocês no IF, e praticar no Packet Tracer, você já passou por conceitos de LANs, conceitos de WANs, conceitos de dispositivos finais, dispositivos intermediários. Então, todos esses conceitos você já tem que ter bastante amadurecidos na cabeça de vocês para poder implementar aqui as práticas que a gente vai fazer. Tá? Então, um cenário bastante simples que a gente usa, né? Coloco um PC aqui, coloco um switch e coloco um servidor aqui, tá? Então, se você olhar cada um desses dispositivos, ele vem, se eu clicar nele aqui, ó, ele abre o ambiente de configuração dele aqui, ambiente de desktop, que nos dispositivos finais, computadores, PCs, desktops, essa é a parte mais importante, tá? Essa é a parte que a gente mais utiliza. Então eu tenho aqui, ó, as configurações de IP, e aí vão ter os IPs estáticos, os IPs dinâmicos. Eu tenho aqui, ó, o endereço IP, máscara de subrede, default gateway, DNS. Essas configurações aqui são todas de IPv4, tá? E essas outras configurações são de IPv6. E nesse curso nós não utilizamos o protocolo IP na versão 6. Nós trabalhamos só na versão IPv4 e utilizamos tanto endereços estáticos quanto endereços dinâmicos através do protocolo DHCP. Tá? Eu tenho outras características interessantes nessa função. Eu tenho um browser aqui, ó, nos nossos cenários lá de camada de aplicação, quando a gente vai trabalhar com HTTP, eu posso digitar o endereço de um browser aqui, tá? Ele vai funcionar, vai simular um navegador. E eu tenho a interface de linha de comando, onde eu posso pedir que vocês façam alguns comandos relacionados a ping, por exemplo. Pingar para um determinado endereço IP, para saber se ele está funcionando corretamente. Beleza? Então, são as principais configurações que nós temos dentro do dispositivo final do tipo PC. Eu tenho agora o dispositivo intermediário, o switch, né? Que nada mais é do que um dispositivo onde eu conecto todos os meus cabos de redes para prover interconectividade entre os dispositivos de uma LAN. Tá? Basicamente, aqui no nosso curso, nós não configuramos nada aqui no switch, é só colocar lá que ele vai funcionar. Eu tenho o servidor. Tá? O servidor, se eu vier na guia de serviços, eu vou ter vários serviços que eu posso configurar no mesmo servidor. Eu tenho HTTP, eu tenho DHCP, eu tenho o DNS, eu tenho uma configuração semelhante àquela do PC, né? Onde eu posso colocar meus endereços IPs aqui do servidor. Também trabalharemos só com o IPv4, tá? Tem o web browser, se quiser realizar algum teste a partir do servidor, tá?
E aí tem as configurações de interface de rede, que eu posso fazer tanto por aqui, tá? Aqui é uma interface que não é tão intuitiva, mas eu recomendo fazer todas as configurações de interface de rede desses dispositivos finais através dessa console aqui do desktop. Tá? Então, como que eu faço para conectar esses dispositivos na mesma rede? Como que eu conecto esses caras na mesma rede? Eu gosto de vir aqui em conexão, e para esse cenário, que é um cenário mais simples, tá? Se isso aqui fosse um curso técnico de redes de computadores, nós iríamos usar cenários mais bem elaborados. Mas, como é um curso técnico em informática, técnico em manutenção, ou tecnólogo em sistemas para a internet, não é algo tão específico para a rede, nós fazemos com que a usabilidade seja a mais elementar, a mais básica possível dentro aqui do Packet Tracer, tá? Então, se eu vim aqui nesse raiozinho aqui, que ele mostra ali embaixo, ó, ele vai escolher automaticamente o tipo de conexão. Então, se eu clicar nesse raio aqui, ó, clico no computador, jogo no switch, vou no raio de novo, clico no switch, jogo no servidor, a estrutura de cabeamento eu acabei de realizar. O que eu preciso fazer agora, tá? O que eu preciso fazer agora são as configurações de lógica, né? As configurações de endereço IP. Então, se eu vier aqui no meu PC0, por exemplo, colocar o IP aqui, ó, o 92.168.0.10. Eu posso dar um tab aqui, ó, que ele já vai lá para baixo e o próprio aplicativo já, o próprio software, né, o próprio Packet Tracer já coloca a máscara de subrede. Se atentar ao seguinte, que numa avaliação eu posso pedir uma máscara de subrede diferente, tá? Eu posso que você venha aqui e bote um 92 nessa máscara de subrede, ou isso aqui é uma máscara barra 24, tá? Como é que a gente sabe que é 24? A gente já estudou os endereços IPs, né? E sabe que eu tenho os primeiros 24 bits da máscara de subrede alocadas para identificação da rede. E os outros 8 bits são alocados para a identificação de hosts. Mas eu posso escolher uma rede, sei lá, barra 25, barra 26, barra 27. E aí, claro, você vai ter que mudar o valor dessa máscara de subrede aqui, tá? Então, mas para esse nosso primeiro teste, eu vou usar o barra 24 e vou colocar o IP dessa mesma classe lá no servidor. Tá? Então, eu vou vir aqui IP Configuration, vou colocar o 1, por exemplo, do tab, ele já vai pressupor que essa máscara vai estar pré-estabelecida para esse endereçamento IP, endereço de classe C, né? Mas o seguinte, lembre-se, fatalmente eu vou pedir para vocês colocarem um outro endereço. Feito isso, uma configuração básica, eu posso fazer dois tipos de testes, tá? O primeiro teste é vir aqui, ó, pegar essa cartinha aqui de Simple PDU, coloco na minha origem e aponto no meu destino. Se aqui embaixo aparecer successful, significa que essa conexão aqui deu certo. Tá? Essa é a primeira parte, digamos assim, que é uma parte mais elementar de teste. Uma segunda parte que eu posso fazer é o seguinte, é clicar aqui, ó, colocar no prompt do comando e dar aquele ping lá para o servidor. Tá? Se tiver a resposta, significa que está funcionando. Ah, professor, eu quero botar mais pings. Eu acho que aqui se eu botar menos N, menos T, 1000, menos T não é, deixa eu ver se é menos N, ele vai enviar 1000 pacotes de ping e aí eu posso fazer outros testes que venham a acontecer, tá? Esse menos N aqui significa que é o número de pacotes que o meu PC0 vai enviar para o meu servidor 0, beleza? Isso aqui tudo acontece de forma muito rápida porque eu estou no modo de real time, tá? Estou no modo de tempo real. Então, todas essas configurações que eu estou fazendo vão ser implementadas em tempo real. Mas existe um outro modo chamado modo de simulação. O que é esse modo de simulação? Esse modo de simulação, ele mostra os detalhes da comunicação que existem entre origem e destino. Então, se eu clicar aqui em cima, nessa PDU do tipo ICMP que foi criada no PC0, tá? Eu posso ver todo o meu pacote aqui de saída, ó. Eu posso ver o que é o meu IP de destino, meu IP de origem, né? Meu MAC de origem, MAC de destino e por aí vai.
Tá? O que é importante nesse modo de simulação? A gente não poluir tudo que acontece nesse modo de simulação. Como a gente faz isso? Eu posso filtrar esses pacotes que existem aqui. Ó. Então, se eu vier aqui, Edit Filters, eu posso limpar todos esses filtros e deixar somente o pacote que eu estou estudando, somente o pacote que eu quero analisar. Então, eu posso vir aqui, ó, Show All, Show None, apaguei todos os pacotes que existem no meu cenário, eu vou apagar esse cenário aqui também, tá? Vou apagar esse cenário. E aqui, se eu botar Edit Filters, eu posso dizer para vocês, ó, bota só o pacote do tipo DHCP, bota só o pacote do tipo CMP, bota só o pacote do tipo DNS. Você vai clicar aqui no pacote, ó, depois clica fora, tá vendo que o evento só vai estar aquele que eu selecionei. Ele só vai mostrar aquilo que eu pedi. Então, outros pacotes que estiverem acontecendo no cenário não serão exibidos. Tá? Então, se eu vim aqui na cartinha agora, ó, clico na origem e clico no destino, ele vai criar essa PDU aqui agora. Tá? Eu estou no modo de simulação, eu vou aumentar um pouco aqui o tempo, isso é a velocidade que o meu cenário vai acontecer, né? As transmissões vão acontecer no meu cenário, eu só preciso botar aqui, ó, Auto Capture. Eu vou ver a minha cartinha se movimentando de um lado para o outro, tá? E isso, em algum momento lá do nosso estudo, a gente vai ver que essa transição de cartas é bem importante, tá? Então, isso aqui é a primeira parte do nosso cenário, a primeira parte do nosso estudo, a primeira parte da introdução ao Packet Tracer. O vídeo já está ficando próximo dos 12 minutos, mas isso aqui é basicamente o que a gente vai aprender no primeiro cenário, no nosso primeiro contato com o Packet Tracer, tá? Próximo vídeo introdutório vai ser específico para a gente trabalhar com os roteadores. Ele tem alguma coisa mais específica que pode atrapalhar. Só para ficar uma dica, muitas vezes a gente não sabe que interface, né? Esse switch aqui, por exemplo. Eu tenho várias interfaces de rede nele. Ó. Eu tenho a porta 1, porta 2, porta 3. Nesse caso aqui, eu tenho até a porta 24. Isso significa que eu posso ter 24 dispositivos conectados nesse switch. E no futuro próximo, principalmente quando a gente estiver trabalhando com roteadores, a gente vai entender que saber em que porta existe uma conexão é muito relevante e facilita muito a montagem do cenário. Então, o que você deve fazer é o seguinte, ó, abrir o Packet Tracer, vem aqui em Option, Preferências, escolhe essa opção aqui, ó, Always Show Port Labels. Então, você vai mostrar sempre o label das portas. Então, deu OK aqui, ó, eu consigo ver aqui, ó, eu tenho na minha porta, FAST 01 do switch está conectado PC 0 e na minha porta, FAST 02 do switch está conectado o servidor. Então, essa informação para a gente vai ser bem relevante, vai ser bem importante. Implementem essa aplicação dessa regrinha aí de mostrar esse label. E para baixar o link do Packet Tracer, eu vou deixar embaixo aqui no comentário fixado desse vídeo. Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, é isso que você deve saber. A próxima aula dessa parte introdutória, a gente vai trabalhar exclusivamente com roteadores. Tá? Roteadores eu sei que é um equipamento um pouco mais elaborado, requer um pouco mais de cuidado na hora de manipular as informações que estão nesses roteadores. E é isso aí. O resto do Packet Tracer, você pode, sei lá, dar zoom aqui no cenário, se você quiser ver o cenário mais próximo aqui, ó, posso dar um zoom aqui, tá? Eu posso arquivo, salvar como aqui, ó, e aí eu vou salvar o meu arquivo, sei lá, na área de trabalho aqui, eu posso salvar esse arquivo e numa determinada atividade anexar para que eu possa avaliar, tá? Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber nesse primeiro momento. No próximo momento, a gente vai trabalhar com a parte de roteadores e eu vou especificar um pouco mais como os servidores funcionam, as configurações desses serviços aqui funcionam. Mas no decorrer desse curso aqui de introdução ao Packet Tracer, eu vou trabalhar com serviços. Mais na frente eu vou trabalhar com serviços e a gente vai entender direitinho como cada um desses serviços funcionam, como cada um desses serviços são configurados. Tá bom? Então, por enquanto, vou encerrar por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Abraços e até já já.